Vamos para a questão de número 14 agora, da parte de ondulatória e fundamentos da onda. Vamos para essa questão interessante, viu? Essa questão ela tem uma pegadinha que é difícil o aluno que está estudando um pouco perceber. Então vamos ver juntos aí com o que ele está falando. Olha só, em um dia de chuva muito forte, constatou-se que a goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. É assim que cai, né? Cai uma gotinha na água, ela faz o quê? Um padrão circular. E aí ela vai se expandindo ali. Tudo bem. Uma gota caindo na água, né? Uma gota caindo, formando um padrão de ondas circulares. Tudo bem, nessa situação observou-se que caíam 2 gotas a cada 1 segundo. Foi isso que ele falou. Aqui é a frequência, tá bom, gente? 2 gotas por segundo, você pode pensar na frequência. Posso botar 2, professor, frequência? Pode, porque 2 gotas é o ritmo. A quantidade de ondas produzidas em cada 1 segundo é a frequência. Beleza? Frequência. E aí ele fala a distância entre 2 cristas consecutivas. Você sabe o que é 2 cristas consecutivas? A distância entre 2 cristas consecutivas? Esse trecho aqui, ele está falando sobre o comprimento de onda, certo? Que é o lambda. Distância entre 2 cristas consecutivas, lambda. Era de 25 centímetros. Então está te dando o comprimento da onda, 25 centímetros. Essa questão não é de cálculo não, viu, gente? É só para anotar aqui os dados, melhorar a sua percepção, mas não é de cálculo não. Cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de... então ele deu aqui a rapidez delas, que é a velocidade da onda. Bom, você já pode até puxar aqui uma setinha e falar que a velocidade dela era 1. Quem fizer cálculo nessa questão, perde a questão. Viu? Só para você entender agora. Após algum tempo de chuva, após algum tempo a chuva diminui e a goteira passou a cair, então, 1 vez por segundo. Então, assim, olha, era 2 vezes por segundo e agora passou a ser que 1 vez por segundo. A frequência aumentou, a frequência diminuiu, a frequência agora diminuiu, passou a ser 1. Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas, uma pergunta, e a velocidade de propagação, outra pergunta, se tornaram respectivamente o quê? Então, aqui, ó, uma pergunta é qual é a distância entre as cristas, ou seja, o comprimento de onda, o que aconteceu com a velocidade. São 2 perguntas. Deixa eu te contar uma coisa. Vem de novo para a fórmula. V é igual a lambda F. Para pensar um pouquinho o que eu estou te falando. Quando a onda caía, a gotinha caía na água, formava um padrão circular de ondas, mas qual era o meio? O meio era a água. Então, imagina que eu tenho uma goteira, que ela está caindo 1 gota por segundo. Cada vez que uma gota cai na água, ela vai se propagar com uma rapidez. Se caem 2 gotas, cada vez que cada gota cai com a mesma rapidez. Mas por que, professor, que a mesma rapidez? Se tem mais ondas, não importa se tem mais ou menos ondas. O importante é você entender sempre que a velocidade depende do meio. Então, essa velocidade aqui, ó, essa velocidade, quando cair uma gota, e quando caíam 2 gotas, e quando cair quantas gotas forem, na hora que a gota cai na água, ela forma um padrão de onda circular que vai se propagar por ela com a mesma velocidade. Para mudar essa velocidade aí, eu tinha que trocar água por óleo, tinha que botar no lugar, ó, caiu, a goteira estava caindo na água, uma coisa. A goteira estava caindo na glicerina, aí mudou o meio, mudou a velocidade. Beleza? Então, no caso, nessa questão, tá mudando o meio? Não. Qual é o meio? Anota assim para mim, o meio é a água. Então, a gota cai na água. Então, isso aqui faz com que seja a mesma velocidade, a velocidade é constante. Quem pegou essa sacada aqui, já vai dizer para mim que a velocidade não vai ser maior do que 1, a velocidade não vai ser menor do que 1, então a velocidade, portanto, será igual. Aqui você já sabe que a velocidade não será alterada. Se a velocidade era 1 metro por segundo quando caíam 2 gotas por segundo, se cair uma só gota, o problema dela vai ficar com a mesma velocidade, beleza? Agora, outro detalhe aqui que você tem que entender. Vamos falar do comprimento de onda, né? Era 25 centímetros. E aí, quando o comprimento de onda era 25 centímetros, beleza? Mas o que aconteceu com a frequência? A frequência era 2 e passou a ser 1. Deixa eu perguntar de novo para você. Quando era 2 gotas por segundo e depois que a chuva diminuiu, passou a ser 1 gota por segundo. A frequência aumentou ou diminuiu aí, na sua opinião? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu a frequência. Então, se a frequência diminui, para que a velocidade permaneça constante, o que deve acontecer com o comprimento de onda? E vai enxergar o gabarito aí. Ele deve aumentar, deve ser maior do que o que estava antes. Estava quanto? Estava 25 centímetros. Então, para que haja uma compensação aqui na estrutura da fórmula, à medida que você diminuiu a frequência, porque diminuiu a quantidade de gotas, o comprimento da onda tem que, obrigatoriamente, pela estrutura matemática da fórmula, aumentar. Porque como é que a velocidade fica constante, moço? É quando você ganha um, perde o outro. Então, essas 2 grandezas se tornam inversamente proporcionais
E a nosso gabarito vai ser a que estiver falando aqui, que o comprimento de onda vai aumentar. Qual é a letra? Olha aí, dá uma pausa e olha aí. Vê se você marcou a mesma. Não vai ser igual a 25, isso, menor não vai ser. Só pode ser a letra B de bola. Maior o comprimento e a velocidade é a mesma. Beleza? Pegou essa questão aí? Pegadinha, né? Essa coisa da velocidade. Que a gente acha sempre, né? Que quando aumentamos a frequência, a velocidade obrigatoriamente aumenta. Mas isso é um erro. Certo? É um erro muito comum, inclusive. Então, você tem que estar prestando sempre atenção no enunciado da questão e ver se a velocidade vai mudar ou não, ela só vai depender do meio. Enquanto que a frequência, ela depende da fonte. E a fonte nessa questão foi a torneira. Quando ele aumentou a frequência, caiu mais gotas. Quando diminuiu, caiu menos gotas. Simples assim. Isso aí é a frequência. Mas a frequência não interfere na velocidade diretamente. Depende de quê? Depende do meio. O que pode modificar a velocidade, turma, é o meio em que a onda se propaga. Vamos para a próxima.